boa noite para quem tá chegando aí. E vocês estão vendo, né, a minha apresentação? Me deem um salve aí, por favor. Sim, maravilha. A gente vai falar sobre o nosso filo de invertebrados que faltou. Então a gente vai falar sobre o filo Equinodermata, né? Que nome feio, né, gurizada? Equinodermata. Negócio assim, eu lembro porque a gente aprende normalmente com o nome de equinodermos, né? E o equinodermados. E daí eu lembro que quando eu tava no cursinho, porque eu fiz um cursinho de para vestibular para medicina também, eu lembro que eu falava equinodermata, né? Eu já tinha o negócio do taxonomista do zoólogo na minha cabeça, assim. E eu lembro que meus colegas falavam, olha que chique que ele fala equinodermata, né? Mas eu achava o máximo. Inclusive, meu professor de biologia no cursinho, galera, imaginem só vocês. Cheguei eu lá do ensino médio, gurizão, sabendo de nada da vida. Primeira aula de biologia, aquele professor era muito louco, eu adoro ele. Ele é inteligentíssimo, assim, ele é muito gente boa. O Vilmar. E daí, galera, o Vilmar falou assim, na primeira aula eu chegando assim, cru assim, né, pensando, vou manjar tudo da biologia. E ele entrou na sala, largou as coisas dele assim, é um senhorzinho assim, bem velhinho, largou as coisas dele, foi pro meio da sala e parou assim, ó. Ele fazia isso, ele parava, fazia assim, parou assim, virou pra gente e disse: a URGS tem considerado nos últimos anos espata um tipo de bractea modificada. E eu pensei, meu Deus, é o primeiro dia de aula, eu não entendi nada que esse velho falou. Mas sim, depois as coisas foram fazendo sentido, né, galera? Espata, não sei, eu nunca vi a URGS considerar espata um tipo de bractea modificada, mas em todo caso falaremos disso na botânica daqui um pouquinho mais pra frente, né? Porque inclusive esqueci de falar pra vocês, essa é a nossa última aula por um bom tempo, né? Então acho que quase um mês eu vou ficar sem vê-los, unfortunately, porque eu adoro estar aqui com vocês. Mas a gente vai falar então sobre o filo Equinodermata, beleza? O filo dos equinodermos. E gurizada. Bom, depois eu falo um pouquinho da inscrição. Porque, claro, todos vocês fizeram lista de exercício, então vocês já leram o que eu quero falar, mas eu vou repetir igual pra vocês. Galera, e o que significa esse equino aqui? Essa parte equino aqui. Equino, galera, significa espinhos. Sumiu minha seta. Eu fiz as apresentações igual minha cara. Que legal. Cadê o bagulho? Sumiu, olha aí, que legal. Tá? Equino significa espinhos e dermata vem de dermo, né? Dermatologista, que a gente já tá acostumado, que significa pele, tá? Eu coloquei os negócios depois que sua minha seta. Eu sou muito gênio. Tá bom, galera? Então, equino significa espinhos e dermata significa pele, né? Então, uma pele espinhosa, uma pele cheia de espinhos. Isso é o que significa o nome do filo, beleza? E a gente vai usar o vernáculo para se referir a ele de equinodermos, né? Equinodermados ou equinodermos, então, se referindo a equinodermata. E quem é essa gurizada aí da equinodermata? São os invertebrados que nos faltaram ver, então, né? São as estrelas do mar, o pepino do mar, o ouriço do mar, a bolacha do mar, o tudo que é do mar, o vilmar. Não, o vilmar não era um equinodermato, ele era um mamífero, né? Ele é um homo sapiens. Mas é toda essa gurizada do mar aí, galera. Essa gurizada do mar toda é tudo equinodermata, beleza? E o que eles têm de características? O Osmar, perfeito. Eu tinha um professor também, o Claudio Omar, né? Então, tudo é equinodermata. Tá bom, galera? E algumas características gerais que a gente precisa saber aí de equinodermata. Inicialmente, que eles são triblásticos ou triploblásticos, né? Então, lembra lá, eles têm, quando eles são bebês, quando eles são um filhote de leão, né? No raio da manhã, eles, na sua forma de embrião, eles têm 3 folhetos embrionários, né? Então, eles têm 3 tecidos bebês, né? Que vão dar origem aos diversos órgãos do corpo, às diversas partes do corpo. Né? Então são triblásticos, como nós que somos triblásticos. São celomados, né? Então eles têm aquela cavidade lá no embrião que continua existindo na vida adulta, né? Essa cavidade é totalmente revestida pela mesoderme, então essa cavidade é um celoma verdadeiro, né? O celoma falso, o pseudoceloma, a mesoderme não envolve toda a cavidade, né? Então eles têm uma cavidade celomática verdadeira, que é onde ficam acomodados os órgãos, né? Lembra que eu falei pra vocês? O que é um celoma na prática? Pra gente, assim, saber, sim, é isso aí. O marfim... Desculpa, não entendi. Como assim o marfim, Nicolas? Me explique enquanto eu vou falando. E... Então, a cavidade celomática, né, galera? É onde fica... Ah, tá, entendi.
Galera, a cavidade celomática, então, na prática, ela é quando vocês vão abrir um corpo humano, porque vocês devem fazer isso direto, né, todos os dias. Quando a gente abre um corpo humano, a gente consegue ir puxando os órgãos para fora, né? Então, isso significa que esses órgãos estão dentro de um buraco, um separadinho do outro, né? Isso aí, a cavidade celomática é o celoma, onde os órgãos estão alocadinhos. São deuterostômios, galera. E esse termo aqui, assim, é um termo... A gente já viu ele, claro, mas ele está aparecendo pra gente agora pela primeira vez, né, dentro dos grupos que nós estávamos olhando. Até agora, todos os animais que nós vimos eram classificados como protostômios. Deixa eu ver se eu... É depois que eu fiz, tá bom? Eles são deuterostômios. Em outras palavras, o que significa? Vocês se lembram? Estoma significa boca, né? Estomatite é uma infecção na boca. Então, protostômios significa que eles lá no embrião vão formar a boca primeiro, né? E deuterostômios significa que vão formar primeiro o ânus, tá bom? Quem são os animais deuterostômios? Os equinodermados, né? Que são os animais aqui que nós estamos vendo, o vilmar, o osmar, o marfim do mar. E os nós, tá bom? Cordados. Então, peixes, aves, anfíbios, répteis, mamíferos, né? Tava pensando em mamíferos, óbvio, né? São deuterostômios, então eles vão formar primeiro o ânus, vão formar primeiro o cozinho, né? Por isso, de repente, que a gente fala tanta merda, que a gente forma primeiro o ânus, tá, galera? São deuterostômios. Vou falar mais um pouquinho disso com vocês no próximo slide ali. Eles apresentam um desenvolvimento indireto, galera. O que significa ele ser indireto? Significa que ele não é direto. Sério, Sor? O que isso significa? Significa que quando ele nasce, quando ele é um bebê, ele não é um bebê tipo, não sai uma mini estrelinha de dentro da mamãe ou de dentro do ovinho, tá bom? Vai sair uma coisa diferente, uma larva, tá? Nesse caso vai sair uma larva e essa larva vai então crescer na sua juventude para começar a ganhar o formato de uma estrelinha, por exemplo, né? E dessa estrelinha então virar uma estrela adulta, né? Uma rockstar. Isso aqui é interessante, isso aqui é legal. A simetria é bilateral na larva e é pentarradial no adulto, tá? E daí vocês vão ficar assim, por quê? Por que isso? Por que esses nomes? O que isso significa? Vou explicar pra vocês com calma daqui um pouquinho, tá bom? A gente tem uma conversa interessante, porque hoje a gente tem tempo, então a gente tem uma conversa bastante interessante para falar sobre isso aqui. Mas eu vou seguir nas características e daí a gente retorna para isso. Eles são dioicos, ou seja, dioicos quer dizer que tem um macho e uma fêmea, os sexos são separados, tá bom? E apresentam fecundação externa, né? Então externa significa o quê? A nossa fecundação ela é interna, né? O gameta masculino ele nada para dentro do corpo da fêmea, né? Para fazer a fecundação do gameta feminino, isso ocorre dentro do corpo. Então essa fecundação ela ocorre de forma interna. Nesses animais ela ocorre de forma externa, né? Se vocês lembram lá, eu tinha até comentado com vocês algumas aulas atrás que a fecundação externa é uma característica de animais que vivem dentro da água, né? Por quê? Porque é muito fácil, né, galera? Por exemplo, aquilo que eu falei pra vocês, eu tenho como largar os meus gametas aqui no chão e falar, sei lá, pra minha namorada, pra quem seja, dizer, coloca ali um ovócito ali em cima do chão ali e a gente vai criar o bebê. Né? Não, né, galera? A gente precisa, a nossa reprodução, acho que vocês nunca pensaram nisso, a nossa reprodução de nós, seres humanos, ela é dependente de água, né, galera? A gente precisa de água. A água que tem, por exemplo, no sêmen e a água que tem no canal vaginal e que tem no útero, onde esse espermatozoide vai conseguir nadar, porque ele tem lembra que ele tem um flagelinho? Ele nada, né? Nossa reprodução é dependente de água, e essa água fica dentro do corpo, tá bom? Não existe reprodução sem água para os gametas nadarem para se encontrar. Isso é interessante, né? E como os animais vivem dentro da água, então essa fecundação pode ocorrer direto na coluna da água, pode ocorrer direto no ambiente. Então eles largam esses gametas na água e eles vão nadar até se encontrarem, fecundar, dar origem a uma larva e essa larva então se tornar um adulto. Beleza? O excreta nitrogenado deles é amônia, e daí a gente conversou lá na última aula sobre os tipos de excreta, né? E daí que eu quero fazer o adendo para aquilo que eu fiquei na dúvida de responder para vocês, que eu não deveria ter ficado na dúvida, mas eu realmente fiquei, né? A biologia é muito ampla, galera. Então, de vez em quando vocês vêm com uma pergunta de algo que eu não me preparei, daí eu fico, vamos pesquisar, e daí semana que vem eu digo. Então, o ácido úrico, né, é um tipo... não vamos voltar mais atrás dessa história.
Quando nós nos alimentamos, galera, a gente normalmente está ingerindo bases nitrogenadas, que são originárias do DNA, né? E nós estamos ingerindo proteínas, aminoácidos, que são compostos por um grupo amino, e este grupo amino tem esse nome porque ele tem um nitrogênio, né? Ou mais de um nitrogênio lá na sua composição química. Então, quando a gente está comendo, sei lá, um pedaço de planta, quando a gente está comendo um pedaço de carne, quando a gente está comendo um cogumelo, né, que seja, a gente está ingerindo, galera, o DNA daquele ser vivo, porque uma planta é um ser vivo, um alface é um ser vivo, né, galera? Um cogumelo é um ser vivo, um pedaço de carne é um pedaço de um ser vivo, né? Então a gente está ingerindo seres vivos. E esses pedaços de seres vivos que a gente está comendo, eles têm DNA, eles têm proteínas, eles têm uma infinidade de moléculas que contêm nitrogênio, tá bom? E esse nitrogênio, galera, ele é tóxico para o nosso organismo. Aliás, para o organismo de qualquer animal. A gente precisa se livrar desse nitrogênio, tá bom? Quem consegue aproveitar nitrogênio são plantas, tá? Nós não conseguimos. O que a gente tem que fazer? A gente tem que excretar esse nitrogênio, tá bom? No processo de quebra desses alimentos, desses nutrientes no nosso trato digestório, a gente produz uma coisa chamada amônia, tá bom? A amônia, ela é extremamente tóxica, tá? A amônia, então, ela é perigosíssima para o nosso organismo, mas a amônia é muito solúvel em água, tá? Então, se vocês pegarem um ácido muito forte, tipo, hoje no laboratório lá do colégio, eu estava dando aula com ácido sulfúrico, né? Bastante concentrado, inclusive. Mas quando eu preparo para os alunos, eu preparo uma solução de 0,1 molar. Então, é uma coisa tão diluída que se cair na mão de um aluno, ele vai fazer no máximo uma coceirinha, entendeu? Enquanto ele, na forma PA, na forma pura, se cai na minha mão, deixa um buraco. Já deixou, inclusive, mais de uma vez. Então, gente, eles diluem essa amônia, que é extremamente tóxica, em bastante água até que ela não fique mais tóxica para a gente conseguir excretar. Nós, seres humanos, vamos fazer isso? Não. Por quê, galera? Porque nós não vivemos dentro da água. Então, a água dentro do nosso corpo, ela provém da onde? Dos copinhos de água que a gente bebe volta e meia, tá? E para a gente conseguir excretar a amônia de uma forma que ela não passe todo o nosso trato excretor, destruindo com o nosso organismo, a gente precisaria diluir ela em muita água, mas muita água, mas muita água. E isso seria um problema, porque a gente não vive dentro da água. Então a gente ia ter que viver bebendo água só para conseguir mijar. Isso não faz sentido, né, gente? Então o nosso organismo ele arranja outra resposta, que é no caso a ureia, né? A ureia ela é menos tóxica e ela é menos solúvel também, mas a gente consegue diluir ela ali na nossa urina e a gente consegue excretar então ureia, tá bom? E o ácido úrico, ele é bem pouco tóxico, mas ele é também muito pouco solúvel, né? Então lá, por exemplo, as aranhas, né? Elas vão excretar o ácido úrico, né? Como pedrinhas, tá? Porque ela não vai se dissolver na água, lá nas glândulas coxais. Vamos ver a pergunta do John. Como o nitrogênio é tóxico para nós se temos os aminoácidos que estão no nosso corpo? Ah, perfeito, João. É porque a gente usa ele para construir partes do nosso corpo, tá bom? A gente aproveita alguma coisa do nitrogênio. Mas esse nitrogênio solto no nosso organismo, ele é muito reativo, tá bom? Ele vai ficar em radicais livres que não vão ser legais para o nosso corpo. Eles vão remover hidrogênios do nosso ciclo lá do ATP, por exemplo, tá bom? E isso não é legal. Isso vai nos causar problemas. Tá? Mas claro, o nosso corpo, perfeita a tua colocação, João, o nosso corpo ele tem partes que são formadas por nitrogênio, né? O nosso DNA tem nitrogênio, as nossas proteínas têm nitrogênio, mas esse nitrogênio que a gente come excede muito a quantidade que a gente precisa, né? E a gente precisa liberar esse excesso, porque senão esse nitrogênio vai nos causar problemas. Então, quando é estrutural não tem problema. Não tem problema porque daí ele está dentro de algo estável, né? Por exemplo, uma molécula de DNA, uma proteína, são coisas estáveis no nosso organismo. Então, aquele nitrogênio não vai reagir com ninguém, não vai roubar hidrogênio de ninguém, né? O que já não acontece quando esse nitrogênio está solto, está num radical livre ou está num formato de amônia, né? Que é o NH3, que vai formar o íon amônio, que é o NH4+, tá? Galera, esses animais, então, lá, o Vilmar, o Osmar, a estrela do mar, o pepino do mar, são animais que vivem dentro da água. O filo Echinodermata é um filo exclusivamente marinho. Não existe nenhum animal terrestre deste filo, não existe nenhum animal de água doce deste filo. São todos do mar. Sendo do mar, eles têm uma disponibilidade grande de água. Tão grande que eles conseguem diluir para excretar essa amônia sem que ela seja nociva para o corpo deles. Então, no geral, os animais que vivem na água, né, galera, eles vão excretar amônia, tá? Via de regra vai ser isso aí.
brânquias próximas à boca, tá? Então, quando eles apresentam brânquias, essas brânquias elas ficam próximas à boca. Não é uma informação tão importante isso aqui, eu acho que dificilmente vai aparecer algo para vocês relacionado a isso. Aí, antes da gente entrar aqui, eu quero falar com vocês sobre a simetria, galera. Simetria bilateral na larva e pentarradial no adulto, tá bom? A boca é no centro da estrela. Já vou falar sobre isso, João. Ótima pergunta. Galera, pentarradial, penta significa 5, né? Então, pentarradial é porque... Eu não sei se vocês estão conseguindo ver direito a minha estrela aqui. Deixa eu olhar. Então sim. Pentarradial, galera, por quê? Porque a estrela, ela se divide em 2, 3, 4, 5. 5 partes iguais, tá bom? Então, é algo que é radial. Partindo do centro, a gente faz raios, né? E a gente consegue fazer 5 raios. O ouriço do mar, galera, ele também é formado por 5 partes. Ele é como se uma estrela que está aqui assim aberta fizesse assim, ó, e encostasse os seus bracinhos para formar uma bolinha, tá bom? A mesma coisa também com a bolacha da praia, né? A bolacha da praia, né? A bolacha do mar, como eu falei antes, é da praia. Ela tem até uma estrelinha com 5 braços bem aqui no meio, para quem já viu ela, tá bom? Então, são animais que eles são pentarradiais. Deixa eu ver, Nicolas. Estava pesquisando as fórmulas enquanto tu falava. Amônia NH3 nos H2O. Tá. Depois eu dou uma lida, pode ser, Nicolas? Que senão eu não, daí eu falei tanto bobagem que agora eu não vou conseguir ler isso, mas eu já te respondo daí, ali pro finalzinho. Pode ser? Não se importa de esperar? Valeu. Galera, então, por que isso aqui é interessante, gente? Por que isso aqui eu acho isso aqui genial, galera? Porque assim, olha, a gente estava vendo animais que eles apresentavam uma simetria radial, que eram lá os quinidários, né, galera? Então, um grupo muito primitivo, né? Um grupo muito basal, se é que a gente pode usar esse termo, né? Eu não acho que é um termo legal, mas é um grupo antigo, né? Um grupo mais simples. E a gente foi para os animais bilaterais, inclusive eles formam um grande clado, né, galera? A gente tem lá filo, né? A gente tem reino, a gente tem sub-reino, a gente tem classe e a gente tem também clado, né? E esses animais formam um grande clado chamado bilatéria, tá bom? Que são os animais que apresentam essa simetria bilateral. E daí as estrelas do mar, os pepinos do mar, os equinodermados no geral, não apresentam a simetria bilateral. Qual é que é a vantagem de uma simetria bilateral, galera? Um animal que tem uma simetria bilateral, e isso começa muito tempo lá atrás na história, ele apresenta basicamente um tubo, tá? Que é o que nós somos, um tubo com uma boca e um ânus, tá bom? Por que a simetria bilateral é interessante, gente? Porque ela permite que o nosso corpo ele se forme assim, ó. Tá bom, agora existe uma região onde está a boca, que é onde a gente vai comer, e uma região onde está o ânus, que é onde vai sair nosso rejeito. Faz sentido que o meu corpo se mova em direção ao alimento, se mova em direção à boca, tá bom? E deixe para trás os rejeitos para eu não ficar andando sempre naquilo que eu estou rejeitando, tá? Então, o organismo ele começa a se organizar de uma forma que ele passa a ter uma região frontal e uma região traseira, tá bom? Uma região anterior e uma região posterior. Então, o corpo de um animal bilateral, ele começa a se organizar de forma anteroposterior. Bom, no caso postero-anterior, porque a gente forma primeiro o ânus, né? Nós, tá? Então, gente, por que isso é tão interessante, eu falo pra vocês? Porque um quinidário, por exemplo, lá uma água-viva, tá? A água-viva, galera, a boca dela fica para baixo, mas quando a gente vê ela se mexendo, quando elas nadam, porque muitas vezes elas ficam deixando a água levar, mas quando elas nadam ativamente, elas não se empurram para cima com a direção oposta de onde está a boca delas. Faz sentido esse movimento? Se nós fôssemos nos mover para se alimentar, a gente ia ir de costas para a comida? Faz sentido isso para vocês? É um pouco mais complicado, né, galera? Por quê? Porque é uma simetria radial, tá bom? Então, um animal com um organismo diferente. A partir do momento que surge uma simetria bilateral e a gente passa a ter uma região da boca, uma região frontal e uma região traseira, uma região posterior e uma região anterior, a gente começa a orientar o nosso movimento para frente, de fato. Coisa que os quinidários não fazem porque eles não têm frente, né? Eles não são bilaterais, eles são radiais. Eles não têm uma frente como nós. Então isso permite que a gente tenha uma frente, então a gente passa a ter um sentido de movimento, porque sentido é uma coisa e direção é outra, lembra lá da física? A gente passa a dar um sentido para o nosso movimento, né? Então a gente começa a ter um sentido anterior. E isso permite também, galera, um processo evolutivo chamado de cefalização.
em que os órgãos sensoriais vão começar a se concentrar na região frontal, na região anterior. Porque é naquela região que o animal vai caçar sua comida, naquela região que ele vai se alimentar, ele vai andar em direção àquela região, no sentido daquela região, tá bom? Então, faz sentido que meus órgãos sensoriais estejam lá e começa então o processo de cefalização. Isso dentro da evolução de animais, tá bom? Então, cefalização, ter então uma cabeça, digamos assim, uma região lá na frente onde estão concentrados os órgãos sensoriais, é uma característica típica de animais bilatérios, tá? E daí a gente chega, galera, na estrela do mar. A estrela do mar, então, um equinodermato, tem uma simetria pentarradial. Simetria radial é coisa de quinidário, lá para trás. Quer dizer que equinodermato, então, é um grupo primitivo como os quinidários? Aí que eu digo para vocês que não. Porque eles são deuterostômios, assim como nós, galera. E dentro da evolução, essas questões evolutivas da sistemática são complicadas, mas dentro da evolução vocês vão ver que a deuterostomia, então, essa característica, ela surge muito mais para frente. Isso significa, galera, que as estrelas e os pepinos e os vilmares, eles são todos muito mais próximos de nós do que, por exemplo, um grilo, um gafanhoto, uma barata. Uma estrela do mar é evolutivamente mais parecida com um ser humano do que, sei lá, uma formiga, né? Então pense uma formiga, sei lá, um inseto, um animal que tem pernas como nós, articulações como nós, tem uma cabeça como nós, um polvo, galera, tem um olho igual ao nosso, tá? E são animais que são mais distantes de nós evolutivamente do que uma esponja, do que uma estrela, né, gente? Que é um animal muito diferente de nós. Simplesmente pelo fato de serem deuterostômios. Então, dentro da evolução, os nossos animais mais próximos dos cordados são os equinodermatos. E daí vocês me dizem, mas aí, senhor, qual é que deu? Eles eram bilatérios e daí deixaram de ser bilatérios, essa característica voltou para trás, o que foi que aconteceu? A gente percebe na larva que a larva apresenta bilateridade, a larva apresenta simetria bilateral, tá bom? Então a gente vê que lá quando eles são filhotes, quando eles são embriõezinhos, quando eles são uma larvinha, eles são muito parecidos com nós, tá? Então eles pertencem a esse grande clado chamado bilatéria. Porém, ao ficarem adultos, por várias questões, eles acabam mudando sua forma para uma simetria pentarradial, que é perfeita para eles, que eles vivem muito bem com ela, tanto é que até hoje existem, né, e muitas espécies de equinodermados no mundo. Então quer dizer que é uma característica favorável essa simetria pentarradial, tá bom? Isso que eu queria falar com vocês que eu achava importante. Galera, só para vocês verem então, a gente está aqui assim, olha, com os nossos folhetinhos embrionários. O que vai acontecer, galera? A gente tem este buraco aqui assim, tá? Que ele é chamado de blastóporo, tá? É o poro da blástula lá. E esse buraquinho, ele vai começar a sofrer uma invaginação dentro desse grande buraco aqui, assim, a gente chama de arquêntero, né? Entero, né? Quando a gente tá com desinteria, ou quando a gente vai no gastroenterologista, entero quer dizer intestino. E arqueo de antigo, né? Arqueologia. Então, arquêntero é um intestino primitivo. Então, este buraco que eu estou circulando é o nosso intestino e ele se abre para o meio externo pelo blastóporo, tá bom? E daí isso aí vai abrindo, 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 até formar dois buracos. Um buraco que é o ânus, um buraco que é a boca. Nos animais protostômios, o blastóporo aqui embaixo, ele vai dar origem à boca, né? Então forma primeiro a boca, o blastóporo origina a boca. Vocês vão ver isso com a Prof. Júlia com calma. Enquanto nos deuterostômios, esse blastóporo vai originar o ânus. Por isso que a gente fala, forma primeiro a boca, depois o ânus. É porque aquele buraco que já existia lá no embriãozinho, né? Que já existia lá na embriogênese, vai dar origem ou para a boca ou para o ânus. E o segundo buraco que forma depois vai dar origem ou para o ânus ou para a boca, respectivamente. Tá, galera? Algumas coisinhas que a gente precisa ver da anatomia desse bicho que são interessantes, tá? Desses bichos. Eles apresentam, galera, aqui embaixo, e daí o que tu tinha me perguntado, João, aqui embaixo é onde fica a boca deles. Isso varia muito dentro do grupo, tá bom? Então vai ter uma variabilidade muito grande, né? Então as estrelas do mar, por exemplo, vão apresentar a boca nessa região de baixo, aqui assim, que nós vamos chamar de região oral, porque eles não têm cefalização, eles não apresentam simetria bilateral quando são adultos, então a gente não pode falar que essa região é frontal, tá bom? É a região oral e apresenta uma região aboral, então uma região aqui em cima, que fica acima, tá bom? Nessa região que assim vai ficar o ânus, mas isso, como eu falei pra vocês, varia muito
né? Depende do blastóporo. Isso, depende do que o blastóporo vai originar. Perfeito, João. Tá? Então, galera, por exemplo, olha as motos passando. Os ouriços do mar, as bolachas da praia, elas também vão ter a boca nessa região que fica grudada no chão, no substrato, né? Mas a gente vai ter outros animais como o pepino do mar que vai ter a boca paralela à superfície do chão, né? E a gente vai ter os lírios do mar que tem a boca voltada para cima, né? Então, ao contrário do chão, ao contrário das estrelas. O que mais que eles têm de interessante, galera? Eles têm um canal circular. Por quê? Porque os equinodermatos eles não apresentam um sistema circulatório e nem um sistema excretório. O que eles apresentam, sistema circulatório que vai circular sangue. O que eles apresentam, galera, é este canal central aqui, tá? Que é um canalzinho radial que vocês estão vendo, tá? E apresentam vários ramos, então normalmente 5, né? Porque são pentarradiais, mas existem estrelas que podem ter até 20 braços, tá? Mas então, 5 ramos no geral que vão partir desse canal central e vão se esticar por toda a extensão do braço dessa estrela, desse ouriço, desse enfim, o que for. O que acontece, galera? E esse é um sistema único de locomoção dos equinodermatos que já caiu em vestibular, inclusive, que é o seguinte, galera. Eles têm uma região de abertura aqui em cima, tá? Nessa região aboral. Então, que se chama madreporito. É um buraquinho com várias perfurações e esse buraco se liga ao canal central lá embaixo. A água entra por essas perfurações, vai para o canal central e do canal central ela vai para esses canais laterais, tá bom? Onde fica os braços. E daí dentro desses braços, galera, tem várias ampolas, como se fosse uma pipetinha. Sabe aquelas coisinhas que a gente aperta lá para tomar remédio, a gente pega assim e aperta? Vai ser tipo isso, galera. E aí quando a água chega lá, ela entra para dentro dessas ampolinhas, então, dessas pipetinhas, dessas coisinhas, tá? E vai enchê-las como se elas fossem um balãozinho. E o que vai sair para fora daí, o que vai encher quando a gente enche ali, vai ser um pezinho, tá bom? Chamado de pé ambulacral. Eles têm vários desses pezinhos, eles têm como se fosse uma ventosa, como se fosse, não é, na ponta. Então, vou tentar representar para vocês. A água vem, tá aqui assim a ampola com o pezinho vazio. Quando enche de água, essa ampola vai para fora, então ela se expande e o pezinho sai para fora do corpo desse animal. Esse pezinho se gruda no chão e por meio de musculaturas eles vão mexer esse pezinho e vão arrastar todo o seu corpo para ir se movimentando de um lado para o outro, tá bom? Esse é o sistema ambulacral, é uma característica exclusivésima dos equinodermatos. Beleza? Gente, eu tô achando que eu tô gravando sem áudio de novo. Vocês querem apostar quanto? No final eu vou só mandar assim, bacana. Que mais? Galera, eles também apresentam, e é isso que eu tô mostrando pra vocês aqui assim a horas, um esqueleto feito de carbonato de cálcio, tá? Então eles apresentam um esqueleto que fica por dentro do corpo, só que ele é revestido por uma camada de pele muito fininha, por um tegumento muito fino que fica ao redor, tá bom? O que mais que nós temos de importante para falar? Mostro para vocês aqui então esse sistema ambulacral em funcionamento. Ó, vocês podem ver, a água entra pelo madreporito lá pelo outro lado, vai para o canal radial, vai para o canal central, do canal central vai para o canal radial, do canal radial essa água entra nesses pezinhos, o pezinho vai para fora e uma musculatura vai mexendo então esses pezinhos e esse animal ele vai se movimentando. O esqueleto? Sim, eles têm esse esqueleto interno de carbonato de cálcio, tá bom? E esse esqueleto ele é recoberto por uma camada muito fina de pele. Beleza? Gurizada. Mais uma imagem então de uma esponja mexendo, tá? Mexendo seus braços, mexendo seus pezinhos ambulacrais aqui assim. Beleza? E daí nome de classe que eu falei pra vocês que não é tão importante a gente gravar esses nomes de classe aqui. Dificilmente vai aparecer, então é só a troco de curiosidade. Gente, está quase acabando, mas como a gente atrasou um pouquinho de sociologia, vocês se importam da gente passar uns 5 minutinhos, talvez? Se não tiver problema para vocês? Esses pés são como ventosas? Eles são como ventosas, João. Eles vão grudando no chão, assim. Tá bom? Tá. Tranquilo, galera. Se vocês quiserem sair também, não tem problema. Fiquem à vontade, por favor, tá? Mas eu não vou me estender mais do que 5 minutos, no máximo. Eu trago essa imagem para mostrar algumas coisas interessantes, tá? A primeira, asteroida, exatamente por causa de astro, né, galera? O que é uma estrela no céu? É um astro. E uma estrela no mar, a gente chamou de asteroida. É o nome da classe a qual eles pertencem. E eu falei para vocês que a reprodução ocorre por fecundação externa, né? Mas a reprodução ela pode ocorrer de forma assexuada também por laceração,
tá? Então olhem só, essa esponja que vocês estão vendo aqui do lado vermelhinha é uma esponja grande que perdeu um de seus braços, tá? E daí a esponja grande original possivelmente está com um braço pequenininho que está crescendo novo, e o braço que caiu fora está dando origem a outra estrela, tá? E ela está toda pequenininha aqui porque ela está recém crescendo daquele braço que foi cortado. Então a gente corta uma estrela, nascem duas no lugar daquela, parece uma hidra, tá bom? Então é outra forma de reprodução incrível desses animais, porque eles são muito parecidos conosco e eles se regeneram de uma forma assim impressionante. A classe equinoida vai ser então os pepinos, os ouriços do mar e as bolachas da praia, e eles apresentam uma forma de alimentação. Ah, isso é interessante. Asteroida, galera, eles vão se alimentar de várias formas, tá? As estrelas normalmente são predadoras e, no geral, as estrelas, olha que doido, a zoologia é doida. As estrelas, galera, no geral, elas abrem a sua boquinha e elas botam para fora metade do seu estômago, chamado de estômago cardíaco. Elas botam para fora metade do estômago em cima da sua presa, e daí com esse pedaço do estômago que saiu para fora, jogam ácidos em cima da presa e digerem o corpo dessa presa ainda viva, e depois puxam para dentro do estômago e chupam o caldinho que ficou e guardam seu estômago de volta dentro do corpo. Muito louco, né? Estrela é um bicho muito louco. E nos equinoida, então, galera, a gente tem uma forma de alimentação diferente, que é esse troço que fica aqui embaixo, que vocês estão vendo, que é formado por 5 dentinhos, porque a simetria é pentarradial, né? Que é chamado de lanterna de Aristóteles, tá bom? A lanterna de Aristóteles, são 5 dentinhos que eles vão usar para... Eles são normalmente vegetarianos, vegetarianos é ótimo, né? São normalmente herbívoros, então eles comem plantas, beleza? Apresenta um corpo recoberto por espinhos, que é o nome que dá o filo, então as esponjas têm espinhos, mas nos equinoide é muito evidente, né? Os ouris têm espinhos muito evidentes, que a gente vê com muita facilidade, né? E vocês também dão até alguns pezinhos ambulacrais aqui assim pra fora, ó, sacudindo, tá? Comemorando que é sexta-feira. Existe, deixa eu ver se eu não passei. Existe a classe Ophiuroida, tá bom? Que são essas estrelas serpente que a gente chama. Tô trazendo só pra curiosidade, então, pra vocês verem que existe. São estrelas do mar diferentes, né? Tem parecem umas serpentinhas assim, né? Bem diferente. Mas não são estrelas do mar, são só semelhantes. A classe Crinoida são os lírios do mar, tá bom? E é interessante da classe Crinoida o que, galera? Primeiro, é que a boca ela fica voltada para cima, porque são animais filtradores, tá? Então, primeira coisa que é diferente. Segunda, no geral, os equinodermados, eles são animais que vivem se arrastando no substrato, tá bom? São animais bentônicos, então. Bentônico significa que fica se arrastando no substrato, tá? Que anda no substrato. Porém, esta classe apresenta a capacidade de nado, coisa que uma estrela do mar, um ouriço do mar não tem, tá bom? Então vocês estão vendo aqui do lado este animal nadando, se locomovendo para outro lugar, enquanto outros exemplares da classe vivem prostrados, grudados no substrato, tá bom? Pelo cálice, que é essa estrutura que vai lá para baixo. O classe Olutoroida, tá bom? Que é a classe a qual pertencem os pepinos do mar. Então trouxe para vocês de curiosidade aqui assim o pepino. O pepino é pentarradial também, galera. Ele é como se fosse um ouriço, só que ele tá virado assim. Ó, então olha lá, a boca e o ânus, estão vendo? Né? A boca e o ânus. Então ele tá virado assim, no caso aqui a boca, né? Aqui o ânus, boca e o ânus. Tá virado assim e esticado, comprido. E o esqueleto de carbonato de cálcio deles é um esqueleto reduzido a placas esqueléticas, tá? Ele não tem um esqueleto inteiriço como uma esponja, como uma bolacha, por exemplo. Tá bom? E vocês estão vendo ele aqui assim, então, botando para fora uma estrutura alimentar, tá? Que eles usam para se alimentar. Né? Então, a alimentação é muito variada dentro de Echinodermata. Eu trouxe para vocês o termo árvore respiratória, só porque talvez apareça, então, para vocês saberem que existe, né, a forma como esse animal respira. Né? Os Echinodermatos, no geral, são animais que eu falei, né? Eles não têm um sistema circulatório, então eles não têm nem como transportar o oxigênio dentro do corpo, né? Essa água, ela vai circular, a água dentro do corpo, ela circula na cavidade celomática mesmo, né? Então a respiração ocorre por entrada de oxigênio para dentro do corpo, assim, pelo corpo mesmo, né? Não tem um ponto específico de entrada. A classe dos pepinos do mar é essa aqui, tá? É essa que está aparecendo escrito ali.
Esses pepinos apresentam a árvore respiratória, mas esse nome não vai, muito dificilmente vai aparecer pra vocês. É essa aí, Nicolas. Ai, olha, acabou. Bem na hora que eu falei que ia acabar mesmo. Tá, gurizada? Então, era isso que eu tinha pra falar dos equinodermatos pra vocês. Acho que tem bastante coisa interessante, né? Acho muito legal. Acho uma classe, um filo muito legal, né? E muito próximo de nós, né? O que é uma loucura se a gente for dar uma olhada no... Vamos ver se eu tava gravando para os resistentes que ficaram. Vamos ver se eu tô gravando com ou sem áudio. É o momento da verdade.